pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo. Vamos aí direto aí no nosso tema aí, no nosso cartaz. O nosso curso de História completa é para concursos vestibulares e também pré-militar. O e-mail historiacom1@outlook.com, Facebook, isto sai, o celular para mensagem 3291-6502-67. Professor, nossa, que correria que você começou a aula. Sua aula vai ser assim, corrida? Não vai ser corrida essa aula. Como nenhuma das nossas aulas aqui no CHC, eu tento fazer ela ao máximo e com a didática tranquila, de fácil entendimento, para que você consiga, através de nossas aulas do CHC, transformar essas aulas em acerto de sua prova. Claro, caso caia o tema, o conteúdo que será ministrado nessas aulas aí, nessas duas primeiras aulas, sobre a crise do segundo reinado, parte 2. Tivemos a parte 1, sim, já tivemos a parte 1 já. Mas estamos falando sobre o quê? História do Brasil. Exatamente, História do Brasil, aula 43. Pessoal, e aí pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Professor, você não me cumprimentou direito, tudo bem, desculpe, pessoa carente. Tudo bem? Tudo jóia com você? Você se passou bem? Como que você está nesse final de semana? Aí sábado, né? 9 horas da noite. Tá tudo tranquilo? Então, que bom então. Aqui também está tranquilo, porque eu estou gravando essa aula para vocês aqui. Nosso curso de História completo, como vocês podem ver aí, o nosso História e o nosso CHC, o curso de História completo. Beleza? Então tá, professor, tudo bem. Agora você está sendo meloso demais e está interrompendo a aula. Tudo bem a pessoa que não sabe o que é da vida. Mas, mentira, você sabe o que é da vida sim, mas eu tô falando que você não sabe o que é da vida. Se você fala que eu sou muito apressado, tem hora que eu sou muito lento, devagar. Mas, esse tema, esse conteúdo aqui, pessoal, é interessante. Porque eu já falei para vocês na nossa última aula que nós vamos ter mudanças no Brasil que vão afetar a área política e econômica do país, né? Com os movimentos aí, com o movimento republicano, com a ideia também da Guerra do Paraguai, a questão militar, a questão religiosa, que serão abordadas mais à frente. Mas entre uma dessas questões que vai levar a essa crise do segundo reinado será o quê? O fim da escravidão, parte 1. É interessantíssimo para a sua prova você entender o fim da escravidão, porque depois, no final, você vai observar o quê? Que, acumulado essas ideias, né? Essas ideias aí, vamos dizer, republicanas, para a abolição da escravidão, você vai observar que o governo vai começar a perder o quê? Prestígio com aquelas pessoas que antes o apoiavam. Tranquilo? Beleza? Mas, continuação aqui, fim da escravidão, parte 1. Nós já falamos um pouco aqui dessa aula aí, aulas anteriores aqui no CHC, mas nós temos que retornar aqui para você ter uma continuidade aí tranquila e tudo mais, tranquilo? A escravidão, pessoal, como vocês já sabem e estão carecas de saber, a escravidão, ela é um fator principal, ela é um alicerce principal da vida econômica, né, que foi na colônia, né, quando o Brasil era colônia de Portugal, e quando o Brasil se tornou independente e se tornou império. A escravidão, ela se fez muito como um sustentáculo, né, com veia principal aí dessa vida econômica aí do Brasil, nesses dois períodos. Os primeiros escravos, como você já sabe, já falado aqui no CHC, vão vir para trabalhar nos engenhos de açúcar, né? Depois com o Martim de Afonso, quando ele começa a trazer as primeiras mudas de cana, né? E consequentemente vai começar a formar os primeiros engenhos, mas a grande leva, né? A grande demanda, a grande chegada de escravos vai ocorrer a partir do século XVIII, quando você tem a descoberta do ouro, né, das minas, né, claro, e a expansão aí do café ao sul. Tranquilo, pessoal? Beleza? Os casos aí que você vai ter uma grande chegada de escravos africanos ao Brasil. Pessoal, é interessante nós observarmos uma coisa aqui. A Inglaterra, pessoal, ela vai passar
pela sua revolução industrial, como já também falado aqui no nosso CHC. Professor, a sua aula aqui, meu Deus, você já falou tantas coisas anteriores aí aqui no CHC. Meu Deus, que aula boa, seu curso de história completo mesmo. Exatamente isso, nosso curso de história completo, nosso CHC. Mas, como nós já vimos aqui a Revolução Industrial na Inglaterra, aquelas coisas e tudo mais, ou seja, você vai observar que essa Revolução Industrial, ela vai acarretar mudanças, né? Essas mudanças vão ocorrer através na fisionomia da sociedade. Por quê? Você tem o quê? As máquinas vão substituir quem? Operários. Então, aquela demanda de produzir mais e mais, através das máquinas, agora você pode ter menos quantidade de operários trabalhando dentro dessas indústrias. E, consequentemente, pessoal, a Inglaterra, com essa grande demanda, com essa grande produção agora, por causa da Revolução Industrial, ela vai necessitar, e muito, de ter um grande mercado consumidor para absorver todos esses produtos aí industrializados, vamos dizer, produzidos na Inglaterra. Tranquilo? E, consequentemente, ela vai começar a ter caráteres abolicionistas. Para quê? Por quê? Escravo não recebe salário. Então, é menos um para comprar seus produtos. Ou seja, eles lutando contra a escravidão, eles saem ainda como bonzinhos e ainda mais lucram com a venda dos seus produtos. Tranquilo, pessoal? Então, você observa, nesse caso aí, a Revolução Industrial dando uma mudança no panorama da sociedade. Tranquilo, pessoal? Beleza? Outra coisa que nós vamos observar também no caso da escravidão. O preço do escravo vai aumentar e muito. A partir do momento que, no Congresso de Viena, em 1815, o Portugal compromete-se a combater o tráfico de escravos acima da linha do Equador, ou seja, ao norte da linha do Equador. E nesse caso, o que você tem? Você tem um aumento do preço do escravo. Tranquilo, beleza? Pera aí. Nós já temos aí a Inglaterra já com as ideias aí para interromper esse fluxo de escravos. Ainda mais, você tem outros países que estão entrando na mesma linha de pensamento da Inglaterra para combater o tráfico de escravos. Consequentemente, para você agora comprar escravos, o preço sai mais caro. Por quê? O cara que está traficando, né, o traficante aí do navio negreiro, ele vai querer um dinheiro maior por causa agora do medo de ser pego e tudo mais. Então você tem o quê? O aumento dessa quantidade de dinheiro para a compra de um escravo. Consequentemente, pessoal, você observa o quê? Você observa que vários fazendeiros, né, e nesse caso aqui, muitos engenhos de açúcar, até ligados também à diminuição aí da produção de açúcar, né, o declínio aí da produção de açúcar, esses senhores de engenho, eles vão começar o quê? A ficar falidos. E, nesse caso, o que eles têm que fazer? Eles têm que aumentar a sua produção. A mão de obra escrava não está satisfazendo que os seus produtos conseguem ser competitivos. Consequentemente, eles preferem o quê? Eles têm a necessidade de quê? De máquinas. Essas máquinas vão lhe ajudar para aumentar a sua produção. E o que acontece com esses escravos? Logo, se o preço do escravo está muito grande, né? Está alto o preço do escravo, eu não consigo mais comprar esse escravo, o que eu vou fazer? Os escravos que eu tenho, eu vou vender para outros senhores de engenho, para fazendeiros aí do café, que queiram comprar esse escravo. Para esse dinheiro que eu recolher, eu vou poder comprar o maquinário. Ou seja, nesse momento, pessoal, nós temos o dito tráfico interprovincial. Ou seja, você tem senhores de escravos, fazendeiros,
que estão vendendo seus escravos para pagar dívidas e outras coisas mais porque não tem condição, ou também para comprar maquinário. E essa venda de escravos é por causa de quê? Da falta dessa demanda muito grande, por causa dos preços altos dos escravos e a decadência do açúcar, aí, nesse caso aí, desses senhores de engenho do Nordeste. Ou seja, a venda desses escravos é igual ao quê? A máquinas que eles podem adquirir para aumentar a sua produção. É interessante, pessoal, que o Nordeste ele vai dar uma grande alavancada para a abolição da escravidão por causa desses motivos. Tranquilo, pessoal? Então você tem o tal do tráfico interprovincial. Professor, você já falou na nossa última aula. Se você não falou, eu já ouvi falar e você vai falar agora então para eu saber de coisas e tudo mais. Além do tráfico interprovincial, pessoal, você tinha também a preocupação de alguns fazendeiros de não produzir, né? Ah, tá, vão produzir alguma coisa, mas voltar a sua produção para quê? Para a reprodução de escravos. Isso mesmo. Existia no Brasil fazendas que eram próprias para procriar, ou seja, para ter ali o casal de escravos, eles terem filhos e, nesse caso, você vender esses escravos. Tranquilo, pessoal? Isso também ocorreu no Brasil. Agora vamos entrar aí na questão aí, mais aprofundadamente aí no caso da Inglaterra. A partir da Revolução Industrial, tudo mais aquilo que a gente já falou anteriormente aí, você tem essa mudança na filosofia da sociedade. A máquina substitui o operário, ou seja, a grande produção prefere agora, necessita de um grande mercado para absorver essa produção. Tranquilo? Então, a Inglaterra vai cair de cabeça nessa coisa de abolir a escravidão. Ah, os ingleses são bonzinhos e tudo mais, eles ajudaram a terminar, a dar fim à escravidão e tudo mais, o tráfico. Sim, mas você observa os interesses nesse caso, por causa da demanda para absorver esse tanto de produtos aí que estão sendo produzidos por causa da Revolução Industrial. Tranquilo? E a Inglaterra dá alguns passos, né? Já em 1807, no parlamento, já é aprovado que, ao fim da escravidão, em todos os domínios ingleses no mundo. Então, qualquer domínio inglês agora não poderia ter mais trabalho escravo. Beleza? Tranquilo? E, no caso do Brasil, o caso do Brasil, pessoal, é interessante. Por quê? Quando o Brasil se torna independente, pessoal, você tem que observar uma coisa. Como nós já falamos, não basta só você se tornar independente, você tem que ser reconhecido por outros países para ter aí comércio e tudo mais. Então, para ser reconhecida a independência do Brasil, Dom Pedro I, né, no caso da Inglaterra, teve que se submeter a alguns tratados para ter esse reconhecimento por parte da Inglaterra. E um desses tratados seria os tratados, né, de 1827, um tratado de comércio que iria privilegiar e muito a vinda de produtos ingleses para o Brasil, transformando o Brasil num grande mercado consumidor de produtos ingleses. Beleza. Outro tratado seria o quê? Que daquele momento, daqui 3 anos, o que iria acontecer? Iria se acabar a escravidão. Ok, Dom Pedro assina para ter o reconhecimento e tudo mais. O que acontece? Chega em 7 de novembro de 1831, o que acontece? Tem que ser feito esse tratado aí dos 3 anos. Então, ele proíbe o desembarque de qualquer escravo no Brasil. Só que o que acontece? Como eu já falei para vocês, essa lei não pega. Continua, né? Num dado momento há uma diminuição, mas depois, alguns meses, começa a voltar aí o negócio aí a inflamar e tudo mais. Continua a entrada, mesmo com essa decretação aqui, porque a lei não pegou. Por causa também de fazendeiros também que não queria também, tudo mais. Os principais rotas aí para chegar, Cabo Frio, aí no litoral de Cabo Frio e Santos. Por quê? Ficam próximos ao centro de absorção
dessa mão de obra escrava. Ou seja, no caso aí das lavouras de café, minas e tudo mais. Beleza? Tranquilo? Continuação. Já que essa lei não pega, né, o que a Inglaterra faz? A Inglaterra, no seu parlamento, através de árbitro também, esse cara, ele dá uma nova lei para a abolição aí da escravidão, do tráfico do negreiro. Ou seja, em 8 de agosto de 1845, você tem o quê? A Lei Bill Abney. Tranquilo? Deixa eu só voltar o troço aqui, porque não voltou, voltou. Tranquilo? E o que essa lei falava? Que qualquer embarcação que fosse pega transportando escravos seria condenado como pirataria. Ou seja, a Inglaterra tinha um aval para interceptar qualquer navio que ela achasse suspeito estava achando que estava levando tráfico, escravos. Então o tráfico negreiro, com essa lei, está proibido com o crime de pirataria. É interessante, pessoal, porque a partir dessa lei, você vai começar a observar desrespeitos por parte da Inglaterra. O que eu quero dizer com isso? Logo, se a Inglaterra tem a condição de interceptar qualquer navio que seja suspeito por transporte aí de escravos, o que acontece? Qualquer lugar que esse navio esteja, a marinha inglesa vai parar esse navio, mesmo em águas nacionais. Pessoal, é interessante porque você tinha alguns navios que estavam transportando ali no litoral, de um lado para o outro, escravos legais. E navios da marinha inglesa pegavam esses escravos, interceptavam esses escravos. E ainda mais, ameaçava bloquear os portos caso a lei não pegasse. Tranquilo? A lei não fosse levada a sério. É claro que o Brasil não iria entrar em contradições com a Inglaterra, porque não tinha condições bélicas para combater contra a marinha inglesa, né? E ainda mais, estava com um susto aí de ser invadido ao sul pela Argentina e precisava do apoio da Inglaterra numa futura guerra que se tivesse. Tranquilo? Outra coisa que você observa é que, além desses escravos que eram pegos, né, nesses navios, esses escravos eram levados como mão de obra para colônias inglesas. É interessante, pessoal, eu peguei uma passagem aqui de um deputado chamado Gibson, né, onde no parlamento ele critica essa política da Inglaterra de que aprisionar e levar para colônias. Ele diz o seguinte, em suas palavras, né, que foi traduzida aí no Jornal do Comércio de 5 de outubro de 1845. Quando os navios são tomados na costa do Brasil, o governo manda os negros para as nossas colônias. Por quê? Porque precisamos de braços nas nossas colônias. Servimos deste meio para abastecê-las de negros. Então são palavras desse deputado, aonde ele demonstra esse desrespeito. Por quê? Essa contradição, por quê? Tem que libertar, mas eles levam para as colônias. Tranquilo? Tranquilo, beleza? Uma passagem tranquilinha. E esta lei transforma alguns traficantes, né, de escravos como heróis. Por quê? A lei agora tá pegando, né? Tá tendo fiscalização e aquelas outras coisas e tudo mais. Então, esses traficantes de escravos, eles tinham que aprimorar, tinham que fazer várias outras coisas, tinham que arriscar a sua própria vida. Então, esses traficantes de escravos se tornam heróis quando conseguem trazer esses escravos. O professor continuou, mesmo além do dia da datada aí de 1845, continuou o tráfico de escravos, mesmo assim, com a lei em vigor? Continuou sim, e aumentou e muito também. Tranquilo? Aumentou aí em níveis significativos, mas aumentou. Por quê?
fazendeiros precisavam de escravos, né, nesse momento, então esses traficantes fazem de tudo para levar esses escravos. Ou seja, você tem um aumento do preço, porque corre mais risco de ser pego como pirataria, ok? Muitos fazendeiros, pessoal, precisavam de grandes compras aí de negros, né, de escravos, para suas fazendas. E nesses casos, eles até levavam a ideia de hipotecar a fazenda para conseguir comprar esses escravos. Logo, se não conseguisse pagar, ou seja, quando eles quebrassem, essas fazendas que eram hipotecadas, muitas vezes estavam na mão de quê? Traficantes de escravos. É interessante, pessoal, porque Eusébio de Queiroz, como você vai observar em 1850, ele vai levar a ideia... Peraí, só um pouquinho, pessoal. Só pegar o negócio aqui para a bateria que está saindo aqui. Pessoal, continuando aí, voltamos aí, continuação. Não consegui arrumar o negócio aqui do carregador, mas depois que acabar essa aula eu vou tentar. Então eu fico aqui enrolando aqui e tudo mais. Mas, voltando à aula aí, Eusébio de Queiroz, pessoal, desde 1837, ele tenta passar algumas ideias aí para projetos, né, de abolição aí do tráfico de escravos. A partir do momento
influenciado muito pela Biwa. Mas, a partir daqui para frente, nós vamos observar outras mudanças, outras medidas sendo adotadas, medidas abolicionistas. Nesse caso, essas medidas abolicionistas dão um grande espaço ideais republicanos para chegar ao poder e, consequentemente, é uma crise do sistema monárquico. Nós iremos ver na nossa próxima aula a Lei do Ventre Livre de 1871. Esta lei falava que os filhos de escravas nascidos após essa lei se tornavam livres. Mas nós vamos ver isso na nossa próxima aula, que continua falando sobre o nosso curso de História completo, História do Brasil 44, Crise do Segundo Reinado, parte 2, Fim da Escravidão, parte 2. Ok? Beleza? Um abraço para vocês. Na nossa próxima aula encontramos aqui no nosso CHC, esse mesmo canal no YouTube. Ok? Um abraço.